Olá, alunos, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. E mais um mês se passou. Agora iremos dar continuidade às nossas aulas online. Iniciaremos com o segundo capítulo. Então, o segundo capítulo de vocês é a Era do Iluminismo. Mas o que é iluminismo? O nome iluminismo vem da ideia de que a razão ilumina a mente das pessoas. Segundo os pensadores iluministas, a razão é a capacidade dos seres humanos de conhecer, compreender e julgar. Quando a gente fala iluminismo, por que ele vai ter esse nome? Porque o iluminismo surge na Idade Moderna, que vem logo em sequência da Idade Média. Na Idade Média, a razão ela era obstruída pela emoção que a igreja trazia. Então, o iluminismo ele vai vir através da ciência. Por isso que ele tem o nome de iluminação. E a referência que se faz à Idade Média como Idade das Trevas não é necessariamente trevas de escuridão, de magia, ou lado ruim, mas trevas no sentido de pensamento. De modo geral, os iluministas tinham em comum a confiança na razão e a certeza de que as pessoas eram capazes de desenvolver a racionalidade. Os pensadores iluministas criticavam o antigo regime em vários aspectos. Por exemplo, o absolutismo monárquico, privilégio da nobreza, interferência do Estado na economia e a divisão da sociedade em estamentos, que naquela época eram três. O primeiro era o clero, que era o pessoal da igreja, o segundo eram os nobres, e o terceiro era todo mundo que não pertencia nem ao primeiro nem ao segundo. Eu já falei o que eles criticaram e agora o que eles defendiam. Então, a maioria dos pensadores defendiam a liberdade de expressão, igualdade jurídica, a divisão dos três poderes dentro do Estado, com o intuito de diminuir o autoritarismo e o absolutismo monárquico. O iluminismo e o mundo atual. O iluminismo contribuiu para difundir princípios que influenciam na organização social e política de vários países contemporâneos, sobretudo nas democracias ocidentais, como nos direitos fundamentais do indivíduo e na limitação do poder do governante. E muitos desses países têm aspectos de sua constituição baseados nos princípios iluministas. Pensadores iluministas. Locke, liberalismo político. O que é esse liberalismo político? Segundo John Locke, a principal função do Estado é garantir liberdade de direitos individuais. Isso quer dizer que o Estado não deve interferir nos seus direitos. Ele só deve garantir seu direito de escolha e sua liberdade. Esse modelo de governo que ele defendia influenciou a maioria dos países atuais do Ocidente. Como dito anteriormente, os pensadores iluministas eles criticavam o absolutismo. E nisso entra Montesquieu. Qual que é o principal pensamento do Montesquieu? Ele propõe a separação dos três poderes entre executivo, legislativo e judiciário, em que nenhum seja superior ao outro e que ambos sejam independentes, porém andem lado a lado. Então quer dizer, os três poderes para tomar qualquer decisão, os três têm que aceitar, visando defender a liberdade individual e sem o poder do abuso dos governantes, voltarem e a liberdade de pensamento. Ele era muito crítico ao poder abusivo dos poderosos e à influência do clero sobre as pessoas. Então, sobre essas críticas, ele acabou sendo perseguido. Nisso, ele pediu refúgio e teve esse auxílio. E ele vai defender a liberdade de pensamento ao ponto que um rei deve ser bondoso e governar de acordo com a vontade da maioria. Porém, a gente sabe que não é bem assim. Nós vamos falar sobre Rousseau, contrato social e o bom selvagem. O que é esse contrato social? É medidas que tomamos a partir do momento que vivemos em sociedade. Certas coisas não é certo fazer, mesmo que não existe nenhuma lei obrigando, ou alguma lei sendo contra. Então, esse contrato social são medidas que tomamos para manter nossa boa convivência em sociedade. Já esse bom selvagem, quando ele ficou sabendo dos indígenas na América, dos quais os europeus chamavam de selvagens, ele ficou admirado, percebeu que os indígenas viviam em sociedade livre, sem a falsidade que nós vivemos. Por exemplo, não podemos falar tudo que a gente tem vontade, porque isso vai trazer consequências. Já os indígenas, por viver essa sociedade livre, sem esses valores que a sociedade impõe que a gente deva seguir, eles têm esse estilo de vida sem seguir esses padrões e por isso eles têm uma vida livre.
E ele também defendia que os homens nascem bons, mas é a sociedade que o corrompe. Desse ponto de vista, significa que todo mundo nasce bom. Por exemplo, ninguém nasce ignorante, ninguém nasce preconceituoso. Isso é aprendido com o tempo. Adam Smith e o liberalismo econômico. Adam Smith ele vai criticar a interferência do Estado na economia. Para ele, a economia ela tem que ser livre. O próprio mercado vai se autorregular devido à oferta, da procura e da demanda. Então, ele propõe o mínimo possível do Estado interferindo na economia. Também defende que o trabalho é a fonte de riqueza. E esse conjunto de ideais que ele defendia junto com outras nações pensando da mesma maneira, esse conjunto de ideias foi chamado de liberalismo econômico. Esse liberalismo proposto por Adam Smith vai dar origem ao neoliberalismo. O que é esse neoliberalismo? Esse neoliberalismo foi criado no final da década de 1970 e ele predomina no mundo globalizado. É um pensamento que visa a redução do Estado na economia. Por exemplo, a privatização de todas as empresas estatais. Então quer dizer, o governo não tem que interferir em nada economicamente e somente existir órgãos privados. Por fim, os enciclopedistas. A Enciclopédia Iluminista foi publicada entre 1751 e 1772. Era uma obra monumental formada por 35 volumes, com mais de 25 mil páginas e 3 mil ilustrações. Seu objetivo era ambicioso: reunir e difundir todos os conhecimentos racionais e não religiosos, considerados mais importantes na arte, na ciência e na filosofia.